Primeiramente, pode se apresentar para a gente, falar seu nome, qual a sua formação acadêmica. Meu nome é Samara de Miranda, me formei na UF em História em 2019 e atualmente eu sou mestra em ensino de História e trabalho como professora de História numa rede privada de ensino aqui em Campos. Eu dou aula para as turmas de sexto ao nono ano do Fundamental. Qual é o nome das escolas que você atua hoje em dia? Eu só trabalho em uma, que é o Colégio João Paulo II, um colégio particular e católico, né, confessional. Quais as relações que você percebe entre as discussões feitas na graduação sobre teoria da história e a atuação no ensino básico? Eu acho que a principal relação que eu vejo é sobre questão de que não existe uma imparcialidade na história, porque até mesmo quando você escolhe abordar determinado assunto ou outro, né, isso já demonstra ali o papel do professor, de quem está fazendo o livro didático. No meu caso, como eu trabalho numa escola particular, é muito exigido da gente que a gente trabalhe com o livro didático e siga exatamente tudo que está lá, né? Então, eu não tenho autonomia para eu mesma pensar em aulas diferentes. Eu até posso, mas desde que eu inclua o livro didático como ferramenta principal. Então, vendo, né, toda essa questão do livro didático ao longo desses 5 anos que eu trabalho na escola, fica bem perceptível essa questão, né, de como muitas vezes nós, professores, é quem temos que ter a sensibilidade até de perceber alguns discursos no livro didático que acabam sendo um pouco tendenciosos, ou a organização do livro, né? E por que determinado assunto ficou para o final do capítulo como um apêndice, por exemplo, né? Eu, ao longo, né, da minha vida acadêmica, sempre pesquisei sobre movimento negro, sobre a Lei 10.639, então eu observo muito isso. Muitos conteúdos, né, que não fazem parte ali daquela historiografia padrão, né, uma história eurocêntrica, acaba sendo deixado de lado. Então, o que eu percebo, né, em relação à teoria e à minha prática é justamente isso, né? Sobre como existem escolhas que são feitas de acordo com ideologias, de acordo com uma série de questões que acabam atravessando o nosso trabalho. Então, acho que cabe a nós, professores, né, conseguir perceber essas nuances e falar para os alunos, né, sobre o que é de fato a história e que não se trata somente de decorar datas, né, ou de ter ali uma visão mais tradicionalista. Quando você aborda conceitos de tempo histórico e de representação histórica, como que você mobiliza eles na sua prática em sala de aula? Então, eu falo, né, sobre essas questões de tempo histórico no sexto ano, né, que é quando eles começam ali a ver algumas questões de temporalidade e tal. E é a primeira vez que eu estou dando aula para o sexto ano, então não tenho tanta experiência em trabalhar sobre essa questão da temporalidade em específico, porque eu sempre dei aula a partir do oitavo ano e dava aula de sociologia no ensino médio, né? Então é uma outra pegada. O oitavo e nono ano já está mais no final, né? Então eles já estudam outras coisas e diferente do sexto ano ou do primeiro ano do ensino médio, que tem uma introdução ao que é a história, qual é o objeto de estudo da história. E aí, nas minhas turmas de sexto ano, uma coisa que eu sempre deixei claro é que a noção de temporalidade, por exemplo, ela depende da cultura e do povo que vai determiná-la, né? Então, eu falei sobre ele, sobre a questão, né, de como, por exemplo, hoje a gente usa o calendário gregoriano. Inclusive, eu levei uma folhinha de um calendário para que eles pudessem entender, né, que essa questão das datas, da temporalidade, né, da demarcação, né, de um tempo, antes de Cristo, depois de Cristo, tudo isso, né, eu fui mostrando para eles de uma forma bem prática, porque eles são bem novinhos, então eu preciso ter, né, uma atenção bem maior. Então, um recurso que eu utilizei, por exemplo, que eu achei interessante, eles gostaram, eu acho que entenderam um pouco sobre essa questão, é sobre a importância dos elementos da natureza, né, para a demarcação do tempo. Antes de ter o relógio, antes de ter o calendário, os primeiros grupos humanos usavam os elementos da natureza, o sol, a lua, as estações do ano, para poder entender ali, localizar, se localizar historicamente, temporalmente, né? E aí eu passei um videoclipe de uma música para eles, que é O Sol e a Lua, que é uma música, inclusive, que eu acho que tocava no Carrossel, e eles amaram, porque eles já conheciam. Agora, eu não vou me lembrar se o nome é O Sol e a Lua mesmo, mas depois eu posso Uhum. até ver aqui e te falo.
E aí essa música, né, ela basicamente faz ali aquela questão, né, de como o Sol se apaixonou pela Lua, só que eles sempre estavam opostos, né, e não conseguiam se encontrar. Então eu acabo tendo que mobilizar coisas que fazem parte do mundo deles, né, músicas, videoclipes, ou levar folha de calendário, para que eles consigam entender na prática o que é um tempo histórico. Então eu acho que nesse sentido eu consegui mobilizar esses conceitos com eles, né, trazendo outros tipos de recursos que não seja somente o livro didático, né, ou que não seja somente decorar a regrinha para poder saber qual século é. Acho que é isso. O que é teoria da história para você e como que ela se relaciona com a sua prática em sala de aula? Olha, a teoria da história, para mim, é uma forma de dar ferramentas, né, para o professor, para o historiador, para conseguir entender como funciona não só a sociedade, mas a história especificamente, né? Compreender que existem diferentes perspectivas historiográficas, ter uma visão que tenha, né, uma abrangência maior em relação às discussões, porque uma das coisas que eu sempre falo na minha aula com os alunos e eles perguntam sempre quando está chegando o período de provas: ah, professora, você vai querer que a gente grave tal coisa? Quer que a gente decore tal coisa? E eu nunca faço o tipo de provas que eu tenha que os alunos tenham que decorar, né? Então, eu não pergunto, por exemplo, sobre datas. Eu apresento as datas e peço para que eles relacionem o contexto, né? Então, para mim, a teoria é isso: é você tentar mobilizar conhecimentos, né, e reflexões que partam desse lugar, né, do questionamento, do senso crítico. De maneira geral, eu acho que a teoria, para mim, ela se trata sobre fornecer a possibilidade de enxergar a história para além do conteudismo, né? Porque uma das principais diferenças que eu vejo, sendo professora e tendo sido uma universitária, né, uma graduanda em licenciatura em História, é que na escola existe toda essa questão de memória cronológica, que vai falar sobre datas, sobre fatos, de uma forma bem mais factual do que o que a gente vê na faculdade. Né? Por exemplo, no meu caso, eu não estudei sobre a Primeira Guerra Mundial na faculdade como eu dou aula para os meus alunos, né? Porque na faculdade a gente lê textos de teóricos que vão ter uma análise sobre aquele evento e relacionar aquilo com a sociedade da época. Diferente dos livros didáticos, que acabam tendo, né, essa perspectiva mais factual. Então, uma das formas que eu uso a teoria na minha prática é tentar transgredir essa visão tradicional da história de que tudo se trata somente de decorar ou que a gente não pode questionar o que está no livro didático, por exemplo. Eu questiono bastante, né? Principalmente no que se refere à organização do livro, que coloca alguns conteúdos importantes como coadjuvantes. Então, eu deixo claro para os meus alunos, né? E demonstro que tudo é uma relação de poder, inclusive as escolhas, né, do que é válido para que eles aprendam na escola e o que não é. Então, eu acho que é isso, né? Compreender todas essas problemáticas que envolvem o ensino de história, utilizando-se ali, né, dos recursos teóricos da história. Quais autores você lembra de ter lido durante a graduação em História que são nesse campo teórico, que as ideias seguem importantes para o seu fazer diário nas escolas? Tá, eu acho que o primeiro de todos que eu tive contato, que foi o clássico dos clássicos, é o Mark Bloch, né? Quando ele fala sobre que a história, né, que a ciência histórica, a história em si é a ciência do ser humano no tempo. Né? Então, eu acho que isso é algo que eu carrego comigo como referência, né? E falo sobre isso com os alunos, né? Sobre como as nossas ações acabam sendo o ponto de partida da história, né? E que as nossas ações ao longo do tempo vão promover transformações a curto, a médio e a longo prazo. Então, o Mark Bloch, ele foi ali o primeiro teórico que eu tive contato e que eu pude realmente entender do que se tratava a história e de qual era o objeto de estudo da história, né? Que é a temporalidade. E como essa temporalidade pode ser percebida de diferentes formas, de acordo ali com a perspectiva ideológica que você tem, né? Tem a escola metódica, a escola dos análises, cada uma delas tem uma visão, inclusive que conflitam entre si, né? Enquanto a metódica tem essa questão da imparcialidade, etc., a escola dos análises parte para uma análise mais ampla, né, de buscar outros documentos que não sejam apenas documentos oficiais, então a história oral, então
outras formas, né, de analisar, fazem parte ali da minha prática. E o outro autor, e esse eu utilizo muito mais, e principalmente por conta do mestrado, né, fez parte da minha pesquisa de dissertação, que é o Kozelik, quando ele vai falar sobre duas categorias analíticas, que é o espaço de experiências e horizonte de expectativas. E eu sempre mobilizo isso nas minhas aulas, demonstrando que as nossas experiências, elas têm uma finalidade, muitas vezes, principalmente de grupos sociais, né? Então, um exemplo que eu dou para eles quando eu falo de Primeira Guerra Mundial, por exemplo, é como as mulheres, elas aproveitaram um espaço de experiências que era trabalhar fora, por conta ali da ausência dos homens, né, que estavam no fronte, e criaram uma expectativa de que o seu trabalho poderia garantir o reconhecimento da sociedade para que elas conseguissem o direito ao voto, né? E logo após a Primeira Guerra Mundial, alguns países pelo mundo permitiram o direito ao voto às mulheres, né? Então, eu faço com que eles percebam justamente essas questões. As mulheres, muitas mulheres ali, inclusive antes mesmo da guerra, estavam fazendo conferências, reuniões sobre o sufrágio feminino, e elas viram uma oportunidade para conseguir garantir, né, que as suas expectativas fossem atendidas, que era uma participação social, o direito ao voto, ainda que com muitos problemas e obstáculos, né? Então, o Kozelik, ele é muito usado por mim, porque essas categorias analíticas, elas podem ser mobilizadas para qualquer tipo de assunto, né? Porque se trata justamente de como você entende como a história ela é desenvolvida, os autores que estão por trás da escrita da história, quais são suas perspectivas. Então, eu acho que é isso, né? Esses dois são os principais autores que eu consigo me lembrar que foram marcantes para mim desde a graduação e depois, mais à frente, no mestrado. Na sua opinião, você acha que existe um fosso entre a formação universitária em História e a posterior atuação profissional? Se sim, você poderia elencar quais as características e os motivos? Sim, com certeza eu acho que existe um abismo entre a formação em História e a sala de aula, né? E aí, para mim, a resposta, ela passa muito pelo fato de que nós que fazemos licenciatura, a gente acaba que só passa a refletir sobre a sala de aula nas disciplinas específicas de licenciatura, né? Então, no estágio, nas práticas educativas, didática, OEB, enfim, né? Muitas vezes, o que eu percebi enquanto graduanda era que os professores dessas disciplinas, como teoria, e eu não quero fazer, não estou aqui para fazer crítica aos professores, porque eu entendo que é algo muito sistemático, né, que vai muito além, porque pensando, né, nas questões da teoria da educação, uma das discussões que quem estuda educação sempre aponta, né, é o fato de que existe uma hierarquia onde muita gente ainda vê o lado acadêmico como superior e a questão escolar, né, da licenciatura como inferior, né, como se ser um pesquisador fosse mais importante do que ser um professor, sendo que é totalmente possível, indicado, que um professor seja também um pesquisador, né, que é o conceito de professor pesquisador. Então, o que eu percebi é a falta de disciplinas mais teóricas, como teoria, por exemplo, que abordem a questão do ensino de história, por exemplo. Porque quando eu fiz o mestrado, quando eu fiz a disciplina de teoria, todos os textos que eram escolhidos e discutidos tinham como intuito pensar a educação, pensar o ensino de história. Como é que eu vou mobilizar esse texto? Obviamente que a gente na escola, né, não tem essa visão, eu vou passar um texto acadêmico para os meus alunos, é inviável, né? Mas como que eu vou usar o conhecimento desse texto acadêmico que eu estou lendo para poder transformar isso na minha prática da sala de aula? Então, eu acho que falta, né, essa relação bem mais próxima entre a licenciatura e o bacharelado, por exemplo, né? Eu me lembro só de uma professora ao longo de toda a minha graduação que não era da área de licenciatura, foi até Brasil Império, que teve uma aula que ela levou vários livros didáticos e pediu para a gente se dividir em grupos e pediu para a gente analisar como o conteúdo que a gente estava estudando em Brasil Império era mobilizado e tratado nos livros didáticos, né? Então, isso ficou bem marcante para mim, porque foi a primeira e única vez que eu vi na graduação uma professora que se preocupava em mobilizar as suas discussões teóricas com o ensino de história. Então, acho que se a gente tivesse na licenciatura, né, um cuidado maior para as questões pedagógicas, educacionais, isso poderia diminuir esse abismo, né? Porque a gente chega na escola recém-formado e aí a gente tem que lidar com outro tipo de conhecimento que é mobilizado, porque o conhecimento escolar
é diferente do conhecimento acadêmico, e aí o que falta muitas vezes é esse repertório de como é que eu vou mobilizar o que eu estudei na faculdade com o livro didático, né? E aí falta, como eu disse, essa aproximação mesmo, né, entre os professores das disciplinas teóricas com as questões relativas ao ensino de história, né? Porque a gente está se formando como professor. Então, ser professor não é só você ter domínio de um conteúdo e repassar para os alunos, porque qualquer um pode fazer isso, qualquer um pode ter domínio sobre algo, falar muito bem sobre aquilo e falar com outras pessoas, né? Mas se a professora exige você mobilizar objetivos, você pensar em avaliações, você pensar em como que isso vai contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, e aí a teoria da história no mestrado me ajudou bastante a compreender, né, a estrutura mesmo de como funciona a história escolar. Por fim, como que você vê a sua formação acadêmica em um curso de graduação em História? Então, acho que foi bem proveitoso de maneira geral. Muitos textos, muitas coisas que eu li, que eu estudei na universidade, eu mobilizo nas minhas aulas. Então, eu tenho vários PDFs, vários textos impressos guardados aqui. Sempre que eu lembro que tem alguma coisa que eu já estudei, eu vou lá e retomo, né, e estudo. Então, eu acho que a graduação ela me forneceu uma base teórica muito boa, né? Apesar de eu achar que faltou um pouco na questão do ensino de história, e por isso que eu busquei o mestrado, né? E eu acho que atualmente a minha formação, eu vejo, né, a minha formação muito mais influenciada pelo mestrado, porque é algo recente, é algo que eu pude revisitar, autores que eu não li há muitos anos por conta, né, do afastamento com a graduação. Então, eu acho que, de maneira geral, foi muito positiva a experiência, porque eu pude ter contato com professores, com pesquisa, com PIBID, PIBIC, enfim, que me deram repertório para conseguir ser uma professora que não vai só ler o que está no livro e fazer o exercício que está lá, né? Mas que promove discussões extras para os alunos, que busca, né, ter um outro olhar e que, inclusive, né, uma das minhas questões ideológicas é romper com o eurocentrismo que faz parte da história e da teoria da história, né? Porque eu, por exemplo, não me lembro em nenhum momento de ter lido nenhum texto teórico discutindo ou sobre, né, outras questões étnico-raciais, por exemplo, né? A teoria era basicamente uma bibliografia de autores brancos europeus. Então, eu acho que esse é um lado negativo, né? Eu tive que buscar por minha própria conta outras narrativas para conseguir complementar a minha formação e ser uma profissional que eu acho que é o correto, né? Que é buscar uma inclusão e tratar sobre assuntos que muitas vezes são esquecidos, desconsiderados ou ignorados, propositalmente ou não, né? Quando se trata do ensino de história.